Eu quero começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta a todos. Você tem ido ao manancial ou à cisterna? Repito a minha pergunta. Você tem ido ao manancial ou à cisterna? Deixa eu falar uma coisa importante para você. Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristão, tanto quanto a nossa vida de oração. A sua intensidade no que diz respeito à oração fala muito com relação à sua vida cristã. E na mensagem do vídeo de hoje, nós queremos te mostrar a importância de cultivar um tempo devocional com Deus. Devemos cultivar esse momento diário de busca a sós com o Senhor, coisa que muitas pessoas têm negligenciado, infelizmente. Repito a minha pergunta: você tem ido ao manancial ou você tem ido à cisterna? Sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube. E nessa mensagem, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com cada um de vocês a meditação de um livro que eu li o mês passado, o mês de setembro. O nome do livro é Até que Nada Mais Importe. Inclusive nós motivamos os nossos ouvintes, motivamos os nossos seguidores a adquirirem esse livro e ler o conteúdo desse livro, que é libertador, que é abençoador, que mostra o quão importante é a nossa comunhão com Cristo, ou nós nos atentarmos para aquilo que faz com que venhamos manter nossa comunhão com Cristo. Bom, e nós começamos o vídeo fazendo a pergunta, né? Você tem ido ao manancial ou à cisterna? Nós vamos a um texto bíblico para que você entenda melhor acerca desse assunto. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 13. Bom, antes de nós lermos aqui, o que nós vamos falar é um outro elemento essencial, o assunto, o tema desse vídeo, no nosso relacionamento com Deus. Muito importante no nosso relacionamento com Deus. E isso abrange o nosso desenvolvimento também com relação ao Evangelho. Lembra-se que o próprio Deus usou o profeta Jeremias para falar que o povo dele sofria por não conhecer a palavra, quer dizer, não se desenvolver na palavra, e esse tem sido um sério problema nos dias de hoje também. Muitos sofrendo, inclusive sofrendo debaixo da carga pesada da religião, porque não se desenvolveram com relação ao Evangelho. Então, esse outro elemento, ele é essencial no nosso relacionamento com Deus, que abrange o nosso desenvolvimento com o Evangelho. Trata-se da busca diária. Busca diária. Trata-se de algo óbvio, e alguns casos negligenciado, né? E quando uma pessoa não consegue se desenvolver na sua vida cristã, na sua comunhão com Deus, no entendimento do Evangelho, isso revela que ela tem negligenciado coisas importantes para esse desenvolvimento cristão. E aqui nós vamos observar o que disse o profeta Jeremias acerca disso. E então você vai entender por que nós começamos o vídeo fazendo uma pergunta: se você tem ido ao manancial ou se você tem ido
a cisterna. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13, Deus usou o profeta para falar assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Olha só, Deus considera essa negligência como um crime. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva. Então aqui Deus deixa claro que Ele é a fonte de água viva, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Quer dizer, só uma pessoa negligente, ela é capaz de trocar o certo pelo duvidoso, o bom pelo ruim, o bom ou o excelente pelo péssimo. Só uma pessoa negligente é capaz de fazer isso. Veja que com relação à negligência dessa vida diária com Cristo, Deus considera isso um crime. E quem sabe, né? Você que esteja acompanhando essa mensagem, esse vídeo, venha cometendo esse crime já há muito tempo. E por isso você nunca vira um adulto na vida cristã. Você é sempre aquela criança mimada, birrenta, sabe, pirracenta. Você não se desenvolve. Olha que você de repente conhece a Bíblia ou a palavra há 30, 20, 15, 10 anos. Mas a sua mentalidade não se desenvolveu com relação ao entendimento do Evangelho. E há aqueles que são tão negligentes, como disse o profeta, que deixaram de ir à fonte da água viva, que é Deus, que é Cristo, para beber da água de uma cisterna rachada. Bom, eu vou compartilhar com você o que eu escrevi, uma meditação desse livro que nós lemos o mês passado, o mês de setembro, que diz assim: nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada e o povo dependia dos mananciais para a sua sobrevivência. Contudo, tanto pela falta de mananciais, que eram encontrados em qualquer lugar, que não eram encontrados em qualquer lugar, como pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias, as pessoas passaram a usar as cisternas. Quer dizer, manancial, a água do manancial não era uma coisa fácil de ser encontrada. Não encontrava em cada esquina, não encontrava em cada canto. Era muito difícil de ser encontrado. Então isso requeria de cada pessoa um esforço muito grande de ir em busca dessa água diariamente. Não tinha como estocar, guardar a água do manancial. Todo dia tinha que ir ao manancial buscar água. E isso requer sacrifício, isso exigia esforço. Então, pelo fato de estarem acomodados, começaram a negligenciar isso. E então começaram a criar os poços e começaram a criar as cisternas. Deixaram de ir à fonte. Eu falava outro dia para as pessoas, em um dos nossos vídeos, que não existe nenhum cristão, nenhum crente camelo. Não existe. Você sabe que o camelo, ele pode ficar até 40 dias sem beber água. Ele tem um reservatório de gordura no corpo dele, que permite que ele fique até 40 dias sem beber água. E tem muito crente que acha que é um camelo. Bebe a água uma vez no mês, bebe a água uma vez na semana, de repente num domingo, numa quarta-feira, bebe água uma vez a cada 2 meses, e acha que é o suficiente, e se acomoda diante disso. E isso é um crime, Deus considera isso um crime. O próprio profeta, Deus usou o próprio profeta Jeremias, nós lemos aqui para falar isso é um crime, isso é muito perigoso. É assim que muitos
abandonaram a fonte, se acomodaram na fonte. Hoje, com o sistema das redes sociais, é muito cômodo a gente buscar a Deus em casa. Ah, mas a igreja não é importante. A igreja não é mais importante, mas congregar é importante, muito importante. Nós não podemos nos utilizar desses meios para o nosso comodismo, a nossa acomodação espiritual. Bom, o texto, eu vou continuar lendo aqui, que nós escrevemos, diz: as cisternas eram um reservatório de águas das chuvas, e era muito prática, uma vez que, pelo fato de armazenar água, ela evitava o esforço da caminhada em busca de uma fonte, muito mais cômodo, né? O Senhor chamou de rotas as cisternas que o seu povo vinha cavando, ou rachada, cisterna rachada. Existe uma grande diferença de beber da fonte ou beber de um reservatório. Até o sabor da água é diferente. O sabor da água de uma cisterna é o sabor da água de uma fonte que está sempre jorrando coisas novas, sempre está se renovando. Água de cisterna não se renova. Água de fonte está sempre jorrando, está sempre se renovando, e quanto mais tiram a água, mais água ela passa a jorrar. Mas tem gente que, infelizmente, né, pelo comodismo, prefere a cisterna do que vir a fonte. Cria muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas barreiras para não virem à fonte. Mas, infelizmente, alguns acham melhor encher suas cisternas do que ir diariamente à fonte. Gente, eu já vi casos de pessoas que leem a Bíblia uma vez no mês. Só lê a Bíblia uma vez na semana, quando vem no culto de domingo. Isso, por um cristão, é um crime, é um absurdo, é muita negligência para uma pessoa que se diz cristã. Jesus diversas vezes citou a fonte como exemplo para criar em nós uma mentalidade correta com relação ao nosso relacionamento com Ele. Quer dizer, Jesus sempre usou esses exemplos da fonte. Um deles, se você quiser acompanhar, João, livro de João, capítulo de número 7, versículo 37 e 38. João capítulo 7, versículo 37 e 38. No 37, diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Em pranto. Quer dizer, Jesus chorou, implorou aos que estavam ali. Veja como que são as coisas, né? Quem deveria fazer isso, ou quem deve fazer isso, é o ser humano. O ser humano é que tem que prantear por Cristo, chorar aos pés de Cristo. Nessa ocasião, Jesus, em pranto, falou isso aqui, ó: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, versículo 38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha, eu sou a fonte, você tem sede, sede de conhecer, sede de se fortalecer, sede de se renovar, sede de aprender, de crescer na sua vida cristã, venha a mim. Era isso que ele estava falando. E muitos negligenciam isso e desprezam, infelizmente. Guarde uma coisa dentro do seu coração: a nossa busca ao Senhor, ela tem que ter propósito. A nossa busca ao Senhor tem que ter propósito, tem que ter intensidade e tem que ter frequência. Busca
sem propósito, sem intensidade e sem frequência, não é busca, é religiosidade. Pura religiosidade. E é o que mais nós temos visto nos dias atuais. Pessoas que não estão buscando a Cristo com um propósito, estão buscando de maneira aleatória. Dá, eu oro. Dá, eu leio a Bíblia. Dá, eu congrego. Não dá, está tudo bem. Não é assim. Eu espero que através dessa mensagem o Senhor possa despertar em você essa sede de vir à fonte e vai ajudar você a se desenvolver na sua vida cristã. Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Quantas vezes na semana você busca o Senhor? Com propósito, com intensidade, como nós colocamos aqui, com frequência. Tem gente que some, aparece. Some, aparece. A vida dela com Cristo não tem frequência. Não tem frequência na oração, não tem frequência frequência na vinda aos cultos, não tem frequência na leitura da Bíblia. Isso é triste. A gente pregando, falando sobre isso, a gente sente a dor que Jesus sentiu quando Ele disse, venha à fonte. Mas o que é que a gente vai fazer? Amarrar, puxar na orelha? Não tem como. O que nós podemos fazer é isso aqui. Tentar despertar, fazer nascer dentro de você essa ideia importante do quão significativo é o relacionamento com Deus. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo, que eu tenho certeza que assim como me abençoou, vai te abençoar também.